Sistemas reticulados. Os sistemas reticulados, também chamados de treliças, são constituídos de barras articuladas, isto é, ligadas entre si por meio de pinos, sendo que esses pinos, essas articulações, são denominadas nós. Nos sistemas reticulados, as forças externas são aplicadas nos nós e as barras estão sempre submetidas a forças axiais, de tração ou de compressão. Definições. Força de tração é a força que tende a esticar a barra. Tem-se, portanto, uma barra AB que está sendo puxada em A por uma força FAB, puxada em B por uma força FAB. Esta barra está sendo tracionada com a força FAB. Força de compressão é a força que tende a espremer a barra. Tem-se, por exemplo, uma barra AB submetida em A à força FAB, submetida em B à força FAB. Esta barra está comprimida com FAB. Convenção de sinais. Força de tração vai ser sempre considerada como sendo uma força positiva. Força de compressão, considerada, de acordo com a convenção, uma força negativa. As forças atuantes nas barras dos sistemas reticulados, das treliças, podem ser calculadas de várias maneiras, existindo para isso diversos métodos ou processos. Os mais usuais são métodos nós, método das secções, também denominado método de Ritter. Métodos nós. O método nós consiste na determinação das forças atuantes nas barras a partir da consideração do equilíbrio dos nós. É necessário, porém, que as forças incógnitas sejam no máximo duas, uma vez que, em cada nó, tem-se apenas duas equações de equilíbrio. Somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero. A somatória dos momentos ela está automaticamente satisfeita, uma vez que todas as forças concorrem no nó. Exercícios. Dada a treliça da figura, determinar as forças atuantes em suas barras por meio dos métodos nós. Antes de determinar as forças atuantes nas barras, nós temos que conhecer todo o carregamento externo sobre a treliça, ou seja, o carregamento que já conhecemos, que é a força de 20 toneladas-força para baixo, mais as reações dos apoios em A, apoio fixo, em B, um apoio móvel, que devem ser calculadas inicialmente. Cálculo das reações dos apoios. Diagrama de corpo livre para a treliça como um todo. É uma visão isolada da treliça, onde os seus vínculos externos são substituídos por suas ações ou reações sobre ela. Como em A eu tenho um apoio fixo, eu vou ter aí duas reações. Uma reação AX, que eu vou chutar para a direita, e uma reação AY, que eu vou chutar para cima. Em D, como eu tenho um apoio móvel, eu vou ter aí uma única reação, DY, que eu vou chutar para cima. Condições de equilíbrio. Primeira condição, somatória das forças em x igual a zero. A partir dessa condição, tem-se que mais AX é igual a zero. Segunda condição, somatória das forças em y é igual a zero. Mais AY mais DY menos 20 é igual a zero. Terceira condição, somatória dos momentos com relação a qualquer ponto, por exemplo, o ponto A, igual a zero. Tem-se então dy vezes 3, que é o braço até o ponto A, girando no sentido anti-horário, portanto positivo. 20 vezes 1,5, girando no sentido horário, portanto negativo. Isso deve ser igual a zero. Resolvendo o sistema de equações, tem-se que a x é igual a zero, a y é igual a 10 toneladas-força para cima, dy 10 toneladas-força para cima. No diagrama de corpo livre da treliça, só aparecem as forças externas que nela atuam. As forças internas que mantêm juntas as suas várias partes componentes não aparecem.
Para que as forças internas apareçam, deve-se desmembrar a treliça, ou seja, separar as barras dos nós. Então, tem-se, por exemplo, a barra BD separada do nó B e do nó D. A barra BC separada do nó B e do nó C. A barra AB separada do nó A e nó B. A barra C separada do nó A e do nó C. A barra CD separada do nó D e do nó C. Então, nós vamos fazer a suposição inicial que todas as barras estão submetidas à força de tração. Então, considerando, por exemplo, a barra BD, ela está sendo puxada em D através da força FBD e puxada em B através da força FBD. Portanto, a barra BD está sendo tracionada. Quem faz a força FBD em D? O nó D. Qual é a reação da barra sobre o nó? Igual e contrária. Portanto, uma força de mesmo valor, FBD, com direção a mesma da barra e sentido contrário. Quem faz a força FBD em B? Vai ser o nó B. A reação da barra sobre o nó vai ser uma força igual e contrária, FBD. Se considerar a barra BC, está sendo, suposição inicial, tracionada. Então, puxada em C através da força FBC, puxada em B através da força FBC. Quem faz a força FBC em C? O nó C. Qual é a reação da barra no nó? Igual e contrária. Quem faz a força FBC em B? O nó B. Qual é a reação da barra no nó? Igual e contrária. Considerando a barra AC, está sendo tracionada com FAC, portanto, puxada em C através da força FAC, puxada em A através da força FAC. Quem faz a força FAC em C é o nó C. Qual é a reação da barra no nó? Igual e contrária. Quem faz a força FAC em A é o nó A. Qual é a reação da barra no nó? Igual e contrária. Finalmente, a barra AB está sendo puxada em B através da força FAB, puxada em A através da força AB. Portanto, a barra AB está sendo tracionada com FAB. Quem faz a força FAB em A é o nó A. Qual é a reação da barra no nó? Igual e contrária. Quem faz a força FAB em B é o nó B. Qual é a reação da barra no nó? Igual e contrária. Além disso, tem-se que no nó A existe uma força vertical para cima de 10 toneladas-força. No nó C existe uma força vertical para baixo de 20 toneladas-força. No nó D, uma força vertical para cima de 10 toneladas-força. A suposição inicial foi que todas as barras estivessem em tração. Isso é uma suposição de tal forma que, uma vez resolvida a treliça, se a força resultar positiva, significa que a suposição está certa. Realmente, a barra está sendo tracionada. Se a força resultar negativa, isso significa que a barra não está sendo tracionada e sim comprimida. Percebe-se que, com essa iniciativa, as forças já saem de acordo com a convenção de sinais. Força de tração positiva, força de compressão negativa.